Olá, pessoal. Aqui é a Ana Coradazzi, sou médica oncologista clínica na Faculdade de Medicina de Botucatu. E eu queria já começar dizendo que eu estou muito feliz e muito grata, Luciana, por esse convite para falar um pouquinho de slow medicine num evento que é tão importante, né? Porque a gente sempre fala que conversar sobre slow medicine com médicos e profissionais da saúde é importante, mas conversar sobre isso com pacientes e familiares de pacientes é muito mais importante ainda. Então, bora para a nossa conversa que eu espero que seja muito proveitosa. Eu vou começar a minha fala falando um pouquinho da história da Dona Helena, e na verdade é a história de todos nós. Todo mundo tem uma história mais ou menos como essa para contar, né? A Dona Helena era minha avó, era daquelas vós, né, que a gente vê por aí nos filmes, né, que brinca com os netos, que cria os netos e cozinha junto e deita no chão e tal. E aos poucos, claro, ela foi envelhecendo e foi tendo as doenças relacionadas à velhice, catarata, pressão alta, um problema de artrose ali, teve um câncer de mama, e aí ela teve, num intervalo curto de 5, 6 anos, ela teve 3 derrames, 3 AVCs. E aí, depois do terceiro, ela já estava bastante limitada, né? Ela já não conseguia reconhecer a gente, não comia sozinha, estava bem confusa. E aí, um dia ela foi internada para um tratamento de uma infecção urinária, e durante a internação, do nada, ela já estava para quase ter alta, uma enfermeira entrou no quarto, achou que ela estava rebaixada e saiu rápido, chamou o médico. O médico entrou correndo, não falou nada para minha tia, levou minha avó para a UTI, e enquanto a minha tia chamava a minha mãe para entender o que estava acontecendo, a minha avó foi entubada na UTI pelo rebaixamento, provavelmente pelo seu quarto AVC, do qual ela com certeza jamais sairia. E esse tempo na UTI foi muito difícil para todos nós, porque a gente não conseguia entender qual que era a motivação para fazer todos aqueles procedimentos. Ela ficou 42 dias entubada, e fazendo exame dia sim, dia não, ou dia sim, dia também, e sem nenhuma perspectiva de sair de lá. Não tinha equipe de cuidados paliativos para lidar com ela, e foi realmente muito difícil para nós, né? Para nós aquilo tudo era completamente inútil e só estava trazendo um sofrimento adicional para minha avó. Era uma medicina inútil para ela, né? E o que era de mais difícil ainda era ver que ela não estava sozinha nisso, né? Ela estava acompanhada de vários outros pacientes com condições semelhantes ali naquela UTI, com insuficiência cardíaca irreversível, com câncer terminal, com tantas outras situações em que a UTI não foi desenhada para isso, né? E a gente via claramente que a medicina moderna estava trazendo muito mais malefício do que ajudando aqueles pacientes. Mas não é só nessa situação que a gente vê esses exageros, né? O que é difícil é que a gente sabe que nem sempre foi assim. Não sei se todo mundo conhece esse quadro lindo que é o The Doctor, foi pintado em 1871, e ele mostra a abnegação dos médicos antigos, né, que tinham muito pouca ciência para oferecer, né? Vocês veem aí na mesinha, tinha um xarope, um unguento, uma compressa, mas não tinha uma tecnologia armada, mas tinha muito a presença do médico ali, fazendo o que quer que fosse que estivesse a seu alcance para ajudar o paciente e sua família. Eles até se mudavam para a casa dos pacientes, né? Foi descrevendo esse quadro que Rubem Alves descreveu o médico assim: amamos o médico não pelo seu saber e nem pelo seu poder, mas pela solidariedade humana que se revela na sua espera meditativa. E todos os seus fracassos, pois não estão todos eles condenados a perder a última batalha, serão perdoados, se no nosso desamparo percebermos que ele, silenciosamente, permanece e medita junto conosco. Essa era a visão que costumava se ter do médico, né? Mas o próprio Rubem Alves, pouco tempo depois, acho que se decepcionou e passou a descrever os médicos assim: é uma unidade biopsicológica móvel portadora de conhecimentos especializados e que vende serviços, bem diferente daquela visão de um médico próximo dos seus pacientes e que tem toda uma relação de empatia e parceria com eles, né? O fato é que a gente emigrou de um cuidado em saúde de muita proximidade e pouco conhecimento para um cuidado com muito conhecimento e pouca proximidade, né? Em outras palavras, a gente migrou do high touch para o high tech.
né? Qual que é o grande problema aí, né? A gente ganhou muito com isso, não dá para negar isso e seria até injusto a gente negar. A gente melhorou muito as nossas taxas de cura para muitas doenças, inclusive o câncer. A gente melhorou muito o tempo de vida das pessoas, a expectativa de vida hoje é maior, e a gente melhorou muito a qualidade de vida das pessoas com o conhecimento que a gente tem em saúde. Mas a gente não se deu conta do que a gente perdeu pelo caminho. E a gente perdeu muito da nossa capacidade de individualizar o cuidado, de contextualizar esse cuidado, entender que mesmo dois pacientes idênticos, em contextos diferentes, eles se comportam de maneiras diferentes, e a gente perdeu muito o nosso senso de limite. E esse talvez tenha sido é, o nosso defeito mais grave aí no decorrer do processo. O grande problema é que hoje a gente vê que o que para nós profissionais da saúde é mais, muitas vezes para os pacientes e para os familiares pode ser menos, pode na verdade ser muito menos. Isso a gente vê de uma forma bem simples, ó. Nesse estudo aqui, por exemplo, que foi publicado pouco tempo atrás, eles perguntaram para pacientes graves que estavam internados em hospitais com doenças sérias o que eles consideravam pior que a morte. E olha só, mais da metade considerava que incontinência urinária, incontinência intestinal era pior do que morrer, precisar de um respirador para sobreviver, não conseguir sair da cama, ficar confuso a maior parte do tempo, precisar de cuidado a maior parte do tempo, precisar de um tubo para se alimentar. Quer dizer, os nossos pacientes, alguns deles, né, consideravam isso pior do que morrer. E são procedimentos que a gente faz rotineiramente, sem nem pensar o grau de desconforto e o quanto que aquilo poderia ser insuportável para os pacientes. A gente simplesmente segue protocolo, segue essa medicina FAST baseada no que tem à disposição. Tem tubo para alimentação? Vamos usar. Tem aparelho de respiração artificial? Vamos usar, está indicado e tal. Então, essa medicina que atropela os pacientes é muito ruim para eles, mas também é ruim para os médicos e para os profissionais da saúde. Olha só, quando a gente vê o grau de satisfação dos médicos, por exemplo, com o seu trabalho, os dermatologistas, que são os mais felizes de todos, só 43% estão realmente satisfeitos com a sua profissão. Os oncologistas, ó, mais ou menos um terço só está satisfeito. E isso provavelmente se deu por essa quebra nas relações humanas, né? A hora que a gente minimiza o cuidado de saúde a um cuidado técnico, absolutamente focado em dados e números, é isso que acontece, tá? E, na verdade, a slow medicine, ela veio como uma alternativa para tentar juntar esses dois mundos, né? Resgatar o que a gente tinha de bom e foi perdido, mas sem perder as coisas que a gente teve de ganho no decorrer desse caminho, né? E da onde que ela surgiu? Na verdade, a slow medicine, ela nem surgiu da saúde, isso tudo aconteceu em 1986, né, os princípios, na Piazza de Espanha, em Roma, quando um McDonald's anunciou que abriu uma loja lá. E aí o Carlo Petrini, que era um jornalista italiano, ficou injuriado com isso, porque a Piazza de Espanha é um lugar que é voltado à boa vida, a curtir um bom café, a conversar, as pessoas celebrarem, né, a vida e o ato de se alimentar como uma coisa prazerosa, né? E aí ele fez um abaixo-assinado, um manifesto lá, um movimento, para que o McDonald's não fosse instalado. O movimento em si não deu muito certo. Esse aqui é o Mac da Piazza de Espanha, está lá até hoje. Mas esse movimento dele deu origem a um movimento muito maior que se chama Slow Food, que hoje tem braço no mundo inteiro e que preconiza que a alimentação não seja interpretada como um simples ingesta de alimentos, de nutrientes, e sim como uma experiência humana importante que envolve questões culturais, sociais, que envolve prazer, envolve relacionamentos, etc. E aí, pouco tempo depois disso, um cardiologista italiano, Dr. Alberto Dollara, captou essa ideia da slow food e falou: Nossa, mas a gente está fazendo isso com a medicina, a gente está transformando a nossa medicina numa cadeia de fast food. E aí ele fez o primeiro artigo que usou o termo slow medicine e que convidava a uma medicina mais sóbria, mais respeitosa e mais justa, sem esse atropelamento atual.
Era um trabalho italiano, então o alcance foi mais ou menos limitado, mas alguns anos depois começaram a surgir textos em inglês e aí o alcance ficou maior. Esse aqui é o primeiro livro sobre slow medicine em inglês, My Mother, Your Mother, onde ele fala dos princípios da slow medicine no processo do envelhecer, né? E esse daqui foi o primeiro artigo sobre slow medicine do Dr. Ledbauer que também fala sobre isso. E aí, alguns anos depois, isso chegou ao Brasil pelas mãos do Dr. Dario Birolini, que é cirurgião do trauma, na USP. Ele traduziu esse livro, Doente Imaginado, que é de um cardiologista italiano também, outro, que já estava envolvido com o movimento. E o Zé Carlos Velho, que é geriatra, hoje está em Santa Maria, e que montou o site da Slow Medicine Brasil para que os artigos pudessem ser traduzidos e a gente começou a produzir coisas aqui também. Hoje o grupo é bem grande, a gente trabalha bastante, o principal foco é o site, mas a gente tem comics, a gente tem podcast, tem perfil em todas as redes sociais, né? E hoje o movimento, na verdade, já está bem maior. Desde o ano passado a gente uniu forças com a Holanda, com a Itália, com a França, México, tem alguns perdidos nos Estados Unidos e hoje é um movimento internacional. Mas o que que é, na verdade, essa tal dessa slow medicine? No meio desse caminho aí que eu contei para vocês, o movimento Slow Medicine da Holanda desenhou 10 princípios que deveriam seguir o exercício da medicina. E aqui cabe lembrar que não é só medicina, é qualquer área da saúde. O nome acabou ficando Slow Medicine, mas na verdade são princípios a serem adotados por todos os profissionais que estão lidando com pacientes e suas famílias. O primeiro princípio é o tempo, não só um tempo longo de consulta, nem sempre isso é necessário, aliás, quase nunca, mas tempo para a gente ouvir o que está acontecendo, compreender melhor aquela situação e refletir sobre aquilo. Na medicina acelerada de hoje, a gente meio que atropelou esse tempo de digestão, né, do caso, e isso é muito importante para a gente poder consultar e tomar as melhores decisões. O segundo princípio é a individualização, que prevê um cuidado justo e apropriado, né? E não um cuidado em massa, que vem de um protocolo desenhado para as grandes populações e ignora as características pessoais do paciente, né? Então, aqui é a individualidade no lugar da generalidade e colocar sempre o paciente no foco da atenção. A autonomia e o autocuidado, que para mim talvez seja um dos mais importantes, onde a gente preconiza as decisões compartilhadas que tenham como base a expectativa e os valores do paciente, da família e o conhecimento científico disponível. Então, isso não significa que o médico ou o profissional da saúde tenha que pegar um menu de opções ali e falar, olha, você prefere isso, isso ou aquilo? Você prefere ser entubado ou não ser entubado? Você prefere fazer quimioterapia X, Y, Z? Isso seria um absurdo, porque os pacientes não têm conhecimento técnico para isso. Mas a ideia aqui é que o médico compreenda quais são as expectativas do paciente, os valores dele, e avalie dentro do conhecimento pessoal dele, do conhecimento científico, quais são as estratégias que estariam mais alinhadas com aquele contexto que o paciente está contando para a gente. Isso é dar autonomia para o paciente. Ele ajuda a gente a desenhar uma estratégia e depois ele valida essa estratégia para ver se tem a ver com o que ele está imaginando. E claro, o autocuidado também tem tudo a ver com isso. O conceito positivo da saúde expande, né, o conceito de saúde para uma coisa que não está só na ausência da doença, né? A ideia aqui é que a gente promova um ambiente saudável, né? Que a sociedade ajude as pessoas a viverem de uma maneira mais saudável, que a gente tenha uma cultura globalmente mais saudável, políticas de saúde mais saudáveis, né? Então essa é a ideia, não só pensar na ausência de doença, mas na promoção de saúde. A prevenção, e aqui eu não estou dizendo aquela prevenção que a gente está acostumado a imaginar, de fazer 3 milhões de exames para prevenir doenças e pré-doenças, e sim nas mudanças de comportamento que realmente são capazes de modificar a saúde das pessoas, né? E além disso, nos contextos em que você já tem a doença instalada, no nosso caso aqui, por exemplo, um câncer, né? Você atuar na prevenção de complicações dessas doenças. E normalmente os profissionais da saúde são muito ruins nisso, né? A gente costuma pensar muito em resolver os problemas instalados e não em prevenir problemas que possam acontecer futuramente.
O conceito de qualidade de vida, que é praticamente autoexplicativo, mas aqui a gente sempre fala muito sobre fazer mais nem sempre resultar em fazer melhor, né? Às vezes a gente retirar tratamentos, retirar medicamentos, pedir menos exames pode promover mais a qualidade de vida nesses pacientes, e a gente precisa ter isso em mente. O uso da medicina integrativa ou das práticas integrativas, reconhecendo que essas práticas, né, por exemplo, medicina chinesa, ayurvédica e etc., e tantas outras, têm um conhecimento que, apesar de não estar dentro do nosso escopo tradicional, pode ser muito útil em algumas situações. Mas e a ideia aqui é buscar equilíbrio e bem-estar, né? O que cabe ressaltar é que a slow medicine ela é fortemente amparada em evidências científicas e muitas dessas práticas não são. Então, como é que a gente inclui isso para que a gente não perca os benefícios que essas práticas podem ter? A gente preferencialmente usa as práticas que tenham embasamento científico, e quando esse embasamento científico não existir ou for muito frágil, que a gente pelo menos garanta que são práticas seguras para o nosso paciente, né, que estejam alinhadas com os valores e as expectativas deles e que não causem prejuízo, incluindo prejuízo financeiro significativo, e que a gente esteja ao lado do paciente para avaliar se elas realmente estão sendo benéficas, né, que não deixe eles sozinhos nessa jornada, nós funcionamos como parceiros deles aí. Segurança em primeiro lugar, porque a gente não pode lesar os pacientes mais do que as próprias doenças que eles têm, né? Isso é essencial, inclusive não intervindo se a gente tiver dúvida com relação à segurança. Paixão e compaixão, obviamente, não daria para fazer um cuidado em saúde bem feito sem essas duas palavrinhas aí, e o uso parcimonioso da tecnologia. Muita gente acha que slow medicine é não usar tecnologia, que é contra a tecnologia, pelo contrário. A slow medicine coloca a tecnologia a serviço do homem e não o contrário. Então, a gente usa a tecnologia sim, quando ela é necessária e quando ela é útil. Não é para usar tudo para todo mundo, e sim o necessário para cada um, né? Então, na verdade, quando você vê esses princípios todos, né, a gente vê que isso aumenta a percepção da própria responsabilidade, tanto do profissional da saúde quanto dos pacientes e dos familiares no processo. A gente aumenta a nossa percepção da necessidade do outro. E isso, obviamente, aumenta a satisfação pessoal, não só do profissional da saúde, mas também dos pacientes. A hora que a gente olha tudo isso, né, a gente fala, nossa, mas isso não devia chamar slow medicine, né? Devia se chamar só medicine, porque isso é a prática de uma boa medicina, e no caso de outras profissões, é a prática de um profissional bem capacitado. Resumindo, na verdade, a Slow Medicine ela integra os resultados das pesquisas científicas com a experiência pessoal e com os valores do paciente e familiares. Ela não pega guidelines internacionais e segue cegamente, sem critério. Ela adota uma postura rigorosamente ética, pratica o cuidado centrado no paciente e na família. Ela se posiciona como um guardião da dignidade e da autonomia dos nossos pacientes e tem profunda consciência a respeito dos limites da medicina. Procura sempre propor estratégias sensatas e proporcionais à situação. Isso é a slow medicine na prática. E, na verdade, vocês devem ter percebido que ela é muito mais uma postura, ela não é uma técnica. A gente nunca vai ter uma faculdade de slow medicine, uma especialidade de slow medicine. Na verdade, é a adoção de uma postura mais criteriosa, mais sóbria, mais respeitosa e mais justa com relação aos nossos pacientes. E ela vem tanto da gente quanto dos familiares e dos pacientes. Mas será que é possível a gente fazer isso na oncologia? Na oncologia, o buraco às vezes é mais embaixo. Pelo seguinte, primeiro a palavrinha câncer, né? A gente já vem com ela incrustada no DNA e só a palavra já gera um pânico e uma vontade de eliminar aquele negócio rapidamente, né? Uma coisa até meio insana em todos nós. A gente tem muita pressão externa na área da oncologia, né? De que como se curar o câncer, é droga nova, é estratégia nova, é
capa de revista o tempo inteiro, é fantástico no domingo, focado nas maiores novidades contra o câncer, etc. Então, a pressão para que os profissionais da saúde façam alguma coisa diante daquele diagnóstico de câncer e, se possível, que sejam estratégias agressivas e modernas, é muito grande, essa pressão. E aí a gente acaba caindo, né, nesse modo automático, né, de que 100% de esforço onde tiver 1% de chance, que a gente nunca desista e etc. Isso pode ser louvável em algumas situações, né? O espírito dos profissionais da saúde é sempre esse, né, da gente tentar resolver as situações, né? Mas o problema é que às vezes a gente acaba caindo no que eu chamo de a teoria do martelo. O que é isso, né? A gente começa a ver todos os doentes oncológicos da mesma forma, como pregos a serem martelados. Então, tem câncer, tem que martelar aquele prego ali. E quanto mais grave o câncer, maior o prego, maior o martelo que a gente desenvolve. E aí a gente acaba perdendo um pouco a nossa capacidade de diferenciar quando o que está ali na nossa frente não é simplesmente um prego, né? É uma flor delicada que não tem a menor necessidade de um martelo martelando as suas pétalas, né? A gente começa a tratar todo mundo igual e acaba fazendo bobagem. E aí a gente transforma o oncologista naquele médico que foi descrito por Rubem Alves de uma forma tão frustrante, né? Mas o que que falta para os oncologistas para eles adotarem essa postura mais slow, né? Em primeiro lugar, não se vê sozinhos, né? A gente precisa aumentar a nossa habilidade de comunicação, aprender a conhecer melhor os pacientes e os familiares e aprender, inclusive, a se comunicar melhor com as nossas equipes. A gente faz muito pouco isso, a gente acaba assumindo responsabilidade por um cuidado que a gente não está capacitado para oferecer e que acaba sendo mal fornecido para os nossos pacientes. A gente precisa aumentar a nossa capacidade de bom senso e de critério com os nossos conhecimentos, analisar melhor os dados que a gente recebe da ciência, para que a gente possa adequar eles aos nossos pacientes. A gente precisa saber mais sobre humanos, né? Incrível, chama medicina humana, mas na verdade a faculdade não é sobre pessoas, a faculdade é sobre doenças. Então, a gente precisa melhorar a nossa capacidade de entender como funcionam os seres humanos. E isso tem. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre como a gente poderia aumentar essa capacidade nos médicos, né? E a gente precisa de coragem. Não é fácil fazer oncologia, a gente se vê diante de situações muito desafiadoras, muitas vezes diante da finitude, e isso acaba nos ferindo na nossa condição de humanos que somos, e muitas vezes a gente foge de conversas que são muito importantes por conta disso. E os pacientes, os familiares e os amigos, né, eles têm um papel aí no estabelecimento de uma medicina mais slow, né, mais sem pressa? Sem dúvida tem. Primeiro, eles podem desenvolver muito autonomia e autocuidado, exigir da equipe de saúde que eles sejam escutados, se posicionar mesmo, né, como parceiros dessas equipes de saúde, melhorando a capacidade de comunicação deles, né, e aumentando a nossa capacidade de autocuidado, né, a capacidade de assumir para si o que é de sua responsabilidade, né, e não colocar toda a responsabilidade do cuidado nas mãos da equipe de saúde. Uma coisa que ajuda muito é sempre fazer as 4 perguntinhas de ouro, né? Você pode perguntar para o seu médico, para o enfermeiro, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, qual que é o nosso objetivo aqui nesse caso? É a cura? É o controle? Qual que é o nosso objetivo? O que que a gente está pretendendo? Essa estratégia que vocês estão colocando vai ajudar a gente a alcançar esse objetivo aqui? Só de fazer essa pergunta, provavelmente o médico já vai fazer aquela trava mental. Opa, verdade, né? Está no protocolo, mas se o nosso objetivo é esse, será que realmente é o melhor para esse paciente? Quais são os possíveis danos para o paciente? Isso aqui é muito importante de perguntar, porque principalmente os médicos têm uma tendência muito forte a minimizar os riscos dos procedimentos que eles indicam. E às vezes os riscos são muito grandes e os pacientes, não, se soubessem, não estariam dispostos a correr esses riscos. E se tem alguma alternativa mais simples, acessível, de menor risco? Muitas vezes os médicos não pensam nessas alternativas, por incrível que pareça. Então é importante sempre tentar perguntar isso. Outra coisa importante
É que informação é tudo. E eu não estou falando aqui que os pacientes, familiares devem sair por aí lendo artigos científicos e etc., e se informando sobre a doença. Os médicos já sabem demais sobre a doença. Eles podem se informar sobre as coisas que eles podem questionar, eles podem desenvolver o seu senso crítico, raciocinar sobre o que está acontecendo, buscar informação sobre como fazer essa transição para uma relação de parceria. Aqui estão alguns dos livros que falam sobre essas questões, de como transformar a relação entre o médico e o paciente numa relação mais sensata, né, mais de parceria. São livros excelentes, tem vários outros, né? Esses daqui eu só selecionei os que eu gosto mais, mas eu acho que talvez seja a melhor forma, né, da gente aprender sobre isso. E coragem também. Do mesmo jeito que os profissionais da saúde precisam de coragem, os pacientes e familiares e amigos também precisam, porque não é fácil, né? É uma vivência de câncer, mesmo na situação de um tumor que seja curável, etc., não é uma vivência completamente isenta de ansiedade, por exemplo. A gente precisa de coragem para iniciar uma conversa que realmente vale a pena. Inclusive, para fazer perguntas como essa. Que acontece se a gente não intervir, se a gente não tratar? Isso seria aceitável? O que vai acontecer se a gente não fizer nenhum tratamento nenhum neste momento? Né? Essa pergunta vai ganhando cada vez mais importância num cenário, por exemplo, de uma doença metastática em que a doença vem progredindo. Né? Será que seria aceitável a gente parar o tratamento? Esse é um exemplo de uma pergunta, mas tem muitas outras que podem ser feitas para mudar a relação. Foi na tentativa de ajudar as pessoas a lidar com essa vivência do câncer de uma maneira mais tranquila, mais sensata, que eu acabei escrevendo esse livro. Eu que escrevi, mas na verdade ele é fruto de vários olhares, de todo mundo lá da Slow Medicine, de conversas com muitos pacientes, de conversas com muitos profissionais. E a ideia aqui foi dividir a vivência do câncer em 8 estações, como o Dr. McCullough fez naquele livro que eu citei, My Mother, Your Mother, do envelhecimento. Esse faz isso na vivência do câncer. O foco principal aqui é da doença que não tem cura, né? Dos pacientes que têm uma doença metastática, mas que muitas vezes vivem muitos anos junto com essa doença. E esse convívio com a doença pode ser mais tranquilo, pode ser mais sensato, pode ser mais proveitoso e pode ser mais feliz. E a ideia é transformar essas relações em relações mais saudáveis para que a vivência seja menos dolorosa, né? Seja menos difícil. Esse daqui é um quadrinho que a gente publicou lá no site da Slow Medicine, que ilustra justamente isso, né? Como a relação do médico com seu paciente vai mudando, né? Desde um cenário de cura, onde você tem muitas opções e muita animação e muita perspectiva, até uns cenários em que a coisa não está mais indo tão bem, as opções são menores, um outro cenário já mais para frente, onde você não tem mais tratamento para a doença, mas você continua tendo opções para alívio do sofrimento e de parceria, né, e para que essa vivência seja a melhor possível até o final, né? Toda essa história, apesar de muitas vezes ser dolorosa, essa história pode ser menos sofrida, né? Ela pode ser mais proveitosa e até mais feliz. É sempre importante a gente lembrar que construir pontes é sempre melhor do que construir muros. E quando a gente está falando da relação entre pacientes, familiares e as equipes de saúde, isso se torna ainda mais essencial, né? E é disso que fala o livro e é disso que fala a Slow Medicine de uma maneira em geral. Tem muros que só a paciência derruba e tem pontes que só o carinho constrói. Então não tem jeito. A gente pode dominar todas as técnicas, mas a gente precisa tocar as almas humanas, né? Como já dizia o filósofo. E eu queria mais uma vez agradecer muito a participação aqui hoje. Eu queria convidar vocês para conhecer o site da Slow Medicine, slowmedicine.com.br, tem muito material legal lá. E esse aqui é o nosso perfil no Instagram, que a gente está sempre publicando coisas também, vocês vão ser sempre muito bem-vindos lá. Mais uma vez eu agradeço, obrigada a todos vocês, e espero que a gente possa se ver ao vivo numa outra oportunidade. Tchau, tchau.